Sessão das 10, oferecimento Pepsi, a escolha da nova geração. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Ano Novo. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 40, 43, 44 e 46. E atenção, você só tem esta semana para comprar a sua Telecena de Ano Novo. Não perca tempo, garanta logo a sua e boa sorte. Assista agora SBT Esporte e fique por dentro do que rola no mundo esportivo. E na segunda, terror na montanha russa, no cinema em casa. O SBT Esporte dá vivas ao futebol. Futebol que une portugueses e brasileiros. Futebol que une paulistas e mineiros. Futebol que une o galinho com seus campeões festeiros. O SBT Esporte também acelera o talento do futebol feminino. Entra na corrida pelo Rio Olímpico. Nos motores da Super Indy. Boa noite. O futebol brasileiro deu a largada para fazer a alegria do torcedor em 96. Por todo o país, jogos e atividades que começam a movimentar atletas, torcedores e, claro, nós jornalistas. Muito boa noite, Juarez Soares. Boa noite. Boa noite, Orlando Duarte. Boa noite, Osmar. O SBT Esporte vai aí invadindo com sua permissão, telespectador, mais uma madrugada. E o nosso primeiro destaque vai para o futebol de portugueses e brasileiros. É isso mesmo. De um lado, o Futebol Clube do Porto. Do outro, Botafogo, campeão brasileiro. Os dois fizeram festa no Maracanã. Fogos e jogadores do Porto quase surdos. A festa do campeão brasileiro começa em grande estilo, para ninguém botar defeito. Rubens Barrichello veio pessoalmente colocar a faixa em Túlio. O dia parecia perfeito e o prato só mudava um pouco. Sai o peixe santista e entra o bacalhau do Porto. Mas nem tudo é festa. Leandro e Sérgio Manuel foram embora. Paulo Autuori e Donizete também. Os dois falam em saudades. Saudade sempre estará presente, né, cara? A emoção será sempre muito grande. Mas nós somos profissionais e temos que pensar na nossa vida. Tá dando saudade dessa torcida maravilhosa. Mas a gente sabe que a gente lutou, correu atrás para essa torcida. O importante é manter. A bola rola e Donizete trata logo de assustar Vitor Bahia. Jamir é mais radical, passa por 2 e manda a bomba. 1-0 Fogão. Tudo dentro do script, mas o Porto tenta estragar a comemoração. Carlão salva. Com 3 jogadores contundidos, o Botafogo dá espaços e Rui Barros só não marca porque Carlão está num dia inspirado. No córner, o chope começa a aguar. Domingos, artilheiro do campeonato português, empata. O campeão brasileiro acorda e Vitor Bahia tem que se virar para evitar o segundo gol alvinegro. O jogo pega fogo e as oportunidades vão aparecendo, ora para o Porto e muitas vezes para o Botafogo. Mas Vitor Bahia prova em pleno Maracanã porque é considerado o segundo melhor goleiro da Europa, fazendo defesas incríveis e também contando um pouco com a sorte. Num contra-ataque rápido, o baixinho Rui Barros azeda a comemoração dos cariocas. Porto 2-1. Final do primeiro tempo e a torcida teve que engolir a seco esse 2-1. O pior é que os alvinegros sabem que sem contratações de impacto, o futuro pode ser indigesto. Segundo tempo e o Porto faz várias alterações. Mesmo assim, segura o resultado. O que seria um banquete, agora parece uma dor de estômago. O Botafogo se segura para não levar o terceiro.
A torcida agita e o time responde, mas o gol não sai. Mesmo perdendo, aplausos e a certeza que esse ano não vai ser igual àquele que passou. Bem, uma no cravo, outra na ferradura. O artilheiro Romário, que mesmo sem jogar nada, foi apontado como o quarto melhor jogador do mundo em 95, estou falando desse ano, o ano passado, mobilizou a bela Fortaleza para receber o seu Flamengo. Até fez um gol na dura zaga alemã do Borussia Dortmund, mas na hora H acabou mandando um pênalti lá para a lua e os dois times ficaram mesmo no empate de 1-1. Muito bem, a semana esteve movimentada, principalmente para os grandes times do país. Aqui em São Paulo, enquanto uma de suas equipes disputava o torneio início, o Corinthians, com outro time, foi ao Paraná e empatou com o Maringá em 0-0. Já o seu arqui-inimigo Palmeiras mostrou suas novidades no amistoso com o vice-campeão do mundo, o Grêmio de Porto Alegre. O jogo, disputado em São Paulo, teve transmissão do SBT ao vivo para todo o Brasil. Veja só como foi. Roger. Marcado pelo Gustavo. É bom o lateral do Grêmio. Buscou o fundo. Conseguiu o cruzamento. Que beleza! Que virada sensacional conseguiu o Silvio. Negrete. Boa bola, boa bola, boa bola para virar, bateu. Gol! Chegou com o Emerson. Rivaldo. Normal. A posição do Miller. Saiu o goleiro, olha o toque, vai empatar. Tocou na trave, não entrou. E que besteira fez o Rivarola. Olha o Cafu, foi pro fundo, lá vem cruzamento, botou, boa bola, subiu o Luizão, não pegou nada. Olha o Rivaldo, arrumou de calcanhar, tocou na zaga do Grêmio. O Palmeiras, Galeano, na trave. Que beleza. Grêmio eficiente, porque fez um lindo gol e teve mais 2 ou 3 oportunidades. Lá vai o Palmeiras, que pode empatar. Cafu. Boa do Cafu, boa. Gol! Porém, deve-se louvar aí a atuação da defesa do Grêmio. O Palmeiras está bem nessa partida. Boa pro Wagner. Boa, olha o gol. Gol! Do artilheiro Luizão. Muito bem, aí a vitória do Palmeiras, um belo jogo contra o Grêmio. Orlando Duarte foi o comentarista do SBT e antes do jogo o SBT fez a apresentação de todos os novos jogadores do time do Palmeiras. Eu só não sei, Orlando, como é que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer para escolher 11 no meio de 22 feras. Eu falei com o Vanderlei Luxemburgo depois do jogo, cumprimentando pelo esquema adotado, pela velocidade do time. O futebol hoje tem que ser jogado com velocidade, com um toque na bola e a bola passada. E jogador hábil pode fazer isso. Então ele me disse que todos estão conscientes de que jogará o que estiver melhor, que é um grupo, e o grupo todo tem que lutar pela mesma coisa. Achei perfeita essa colocação e o jogo me agradou muito e o Palmeiras é um dos fortes candidatos a este título do Campeonato Paulista. Eu me lembro até que durante o jogo, entrevistado pelo Petrin e pelo Ceará, ele falava que o Elivelton, que saiu do Corinthians e foi lá para o Palmeiras, é uma grande opção para substituir o Rivaldo quando o Rivaldo não puder jogar. Já até deu as cartas na mesa. Você acha que o Elivelton fez um bom negócio, Juarez? Ele fez, e o Palmeiras também, porque assim, se o Corinthians chegar na final de novo do Campeonato Paulista, o Elivelton não vai fazer o gol que fez contra o Palmeiras. Você vê quanto vale um gol, né? Bem, nesse próximo final de semana começa o Campeonato Paulista de Futebol. Só que 6 dias antes, apenas um estádio aqui da capital está em condições de sediar uma partida. O Morumbi está sendo reconstruído ainda. O Canindé está fazendo uma recuperação da sua grama. O Pacaembu, uso exagerado, a grama também foi maltratada e agora nessa reforma principalmente da parte dos fundos do Pacaembu, o Pacaembu só respirou rock aqui nesses últimos dias. Mas dizem que o gramado foi coberto. Vamos ver depois que acabar o show. Sobrou então o Parque Antártica, que acabou hoje sediando o torneio início, uma espécie de aperitivo para o Paulistão 96. R$5, 8 horas de futebol. Para quem tem fome de bola, foi mais do que um prato cheio.
beirou a congestão. O que deveria ser a grande festa de apresentação dos times do Campeonato Paulista se tornou uma disputa arrastada, de pouca empolgação. As grandes equipes colaboraram para isso. Não vieram com seus titulares. E o torcedor, que suportou primeiro o sol forte, depois a chuva contínua, foi posto mais uma vez em escanteio. Devia ser obrigação da federação os clubes entrar com o time titular. Entendeu? Não entrar com a garotada, como entraram aí. Um desrespeito pro torcedor. Eu acho que o desrespeito do torcedor tá aí. A disputa começou nos vestiários. 250 jogadores procurando um lugarzinho para o aquecimento. Faltou espaço. A leitura ajudou a matar o tempo. O Santos, sem Giovani, abriu o torneio às 11 horas da manhã, vencendo o Novo Horizontino com esse gol de pênalti de Carlinhos. Mas na segunda rodada foi eliminado pela Portuguesa. O Corinthians, com o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior, passou pelo Mojimirim. Depois, na segunda rodada, venceu o Araçatuba. Mas aí apareceu a Portuguesa com o time completo. A Lusa, que já tinha derrotado a Ferroviária. O Santos venceu também o Corinthians com esse gol de Roque e garantiu um lugar na final. No outro grupo, o Expressinho do São Paulo, depois de ter passado pelo 15 de Jaú na primeira rodada, foi eliminado pelo América. O Palmeiras, com o time misto, teve a mesma sorte. Passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Mas na segunda rodada perdeu para o Rio Branco com esse gol de Boiadeiro. O Rio Branco que depois garantiu um lugar na final ao vencer o América. Gol de Aritana. 7h15 da noite, depois de uma maratona de quase 9 horas de futebol, finalmente Portuguesa e Rio Branco vão fazer a decisão do torneio início. Mas como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos ficaram no meio do caminho, o interesse do público, que já era pequeno, ficou ainda menor. A arquibancada se resume a mais ou menos 1000 pessoas. E aqueles dois grupinhos, o da esquerda, torcedores da Portuguesa, e o da direita, torcedores do Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que agora torcem pelo Rio Branco. Quem ficou, pelo menos viu um belo gol de Tininho, que deu o título à Portuguesa. Venceu o torneio início, pelo menos, quem deu importância a ele. Apesar de você poder discutir a validade ou não de um torneio, mas no momento que você entra, os jogadores mostraram que têm a consciência da responsabilidade, que é vestir a camisa da Portuguesa, se empenharam e estão de parabéns. Agora, se depender de você, por exemplo, vamos ter torneio início ano que vem? Nunca mais, porque eu passei fome nesse torneio início. Ele está falando isso, que o torneio é muito comprido e tal, e fica aí como aperitivo. É a opinião do Orlando, vale o torneio início? Orlando? Vale, vale. É uma festa. Se todos prestigiarem, será uma festa melhor ainda. E depois quem saiu na primeira jornada não passou fome, já foi almoçar. É uma questão de olhar o lado romântico do futebol, a apresentação. Agora, a Portuguesa não jogou completa. Zé Maria, lateral direito, está na seleção. Zé Roberto, lateral esquerdo, está na seleção. Caio não reformou o contrato. Tiba, Jorginho. A Portuguesa foi com o que podia ir e fez muito bem de ir. E outros foram também. Palmeiras foi quase seu time principal e o Corinthians não podia porque tinha um compromisso no Paraná. São Paulo foi o único que, no meu entendimento, errou. Já desde cara o Tele disse, não, vou com o suplente, ninguém manda no time. Está errado o Tele. Ele tinha que levar um time. Por isso que o Tele está aí. O São Paulo não ganhou nos juniores, não ganhou agora e vem numa série de campeonatos que não ganhou. É preciso colocar o time até em atividade. Esta é a importância do torneio. Jogos de 20 minutos, protegendo na defesa para não sofrer o escanteio, não fazer falta. Tudo bem, um regulamento inteligente desse torneio início. Então é preciso prestigiar essas coisas, faz parte do futebol. O Juarez, e a Portuguesa? Eu escutava as entrevistas do seu técnico depois do jogo, ele já estava preocupado que a Portuguesa, agora que ele está começando a arrumar o Zé Maria, pode ser transferido para o Corinthians, ele está achando que agora é a hora de a Portuguesa comprar e não vender o bom material que tem. A Portuguesa vive uma situação sui generis, conforme o Orlando disse, praticamente a defesa da Portuguesa não estava os dois laterais, Zé Maria, Zé Roberto, Jorginho, Beck Central, não estava o Tibo que está para reformar contrato, não estava o Caio, que é um jogador espetacular, não está o Zinho, ponto esquerdo. Então metade do time da Portuguesa não jogou hoje, né? Então os outros times não tem que reclamar. Esse torneio início é o seguinte, quem perde
não dá valor. Ah, isso não vale nada. Agora, mas por que eles reclamam, então? Se o torneio não vale, por que eles reclamam? Então não tinha que reclamar. Reclama não sei do que, da falta. É um torneio especial, é uma amostragem, é uma moldura que se faz no Campeonato Paulista e parece que o ano passado, o ano que vem, o torneio início, se for realizado, e deverá ser realizado, vai para o interior. Para uma cidade que queira sediar, uma cidade que não está acostumada aos grandes jogos, porque aí seguramente nós teremos um grande festival. E eu sou um admirador do Espinosa, porque ele é um técnico inteligente, educado, mas perdeu uma oportunidade de ficar quieto agora. A besteira que ele falou ali, acho absolutamente lamentável. E se eu sou jogador da Portuguesa, eu digo, quer dizer, chefe, que não valeu nada, o ano que vem não tem mais? Quer dizer, o cara ganha o campeonato, ele não, os jogadores ganham. E ele chega e fala, então, se depender de mim não vai ter mais nada. E eu quero acrescentar ao que você está dizendo, Juarez, que foram 50 mil dólares, 50 mil reais de prêmio, e ao mesmo tempo o time ganha embalo. E o Bentinho, que também não acertou se vai para cá ou para lá, e só não está acertando, que acha 20 mil reais muito pouco para a sua categoria para jogar na Portuguesa, ele pode jogar no Santos, no Corinthians, e está para definir. Então a Portuguesa pode ter mais 7 jogadores. Se você me permite, o Bentinho, ele vai para o Flamengo. Virão para a Portuguesa o Pingo, o Nélio e um outro e o Aguinaldo, jogador do Flamengo. E mais 500 mil dólares. A Portuguesa vai arrumar o time. É ótimo. Muito bem. Então vamos ver aí. Conforme falou o Juarez, o torneio início vai para o interior, é uma boa, só que tem um problema. Eu estou aqui me cozinhando, não estou aguentando. Eu quero explicar quem sou eu para explicar para o senhor Espinosa, que é um técnico campeão do mundo, que o torneio início, meu caro Espinosa, não é um torneio de gastronomia. Não é para ver quem está sentindo fome ou não. É um torneio de futebol. É de fome de bola. Ele nunca jogou na várzea, né? Agora, de qualquer maneira, o Parque Antártica, que sediou o torneio início, tem vestiários amplos. Só resta saber quando escolherem o estádio do interior, tem que pegar um estádio com vestiário grande. É muita coisa para dar certo. Senão, com 250 jogadores, como você vê na matéria do Petro, o pessoal vai ter que se trocar na rodoviária, né? É verdade. E é impossível, com tantos jogadores. E o torneio hoje cumpriu religiosamente o horário, que foi uma façanha. Às 19h15 começou a final. Tá bom. Muito bem, agora nós vamos a um pequeno intervalo. Enquanto isso, a gente vai preparando os seguintes destaques para você. No futebol feminino, ninguém segura fortes meninas americanas. No masculino, duplo show do SBT em 96. Copa do Brasil e torneio de verão. O Rio reage e sonha com as Olimpíadas de 2004. Na Indy, emoção brasileira em 96. Torneio de verão. Corinthians, Grêmio, Santos, Cruzeiro se preparando para a temporada 96. E o primeiro jogo é Santos e Grêmio, ao vivo. Torneio de verão. Começa segunda, depois da primeira exibição de Sangue do Meu Sangue. A melhor jogada é aqui, só no SBT. Oferecimento Cheetos, o queijo que detona. Brahma Chopp, a número 1, também no Carnaval. E Chuteira Topper, a chuteira do Edmundo. 1 em cada 4 pessoas desenvolve algum tipo de câncer. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer existe para prevenir este mal. E precisa de você agora. Tomara que você nunca precise de nós. It's a little bit funny. Baby's got blue eyes. Elton John Love Songs. Os grandes sucessos românticos do maior artista pop de todos os tempos. Não dê férias para sua sorte. Vá até as agências dos Correios, casas lotéricas, lojas do baú ou banca de jornal mais próxima e compre a sua telecena de ano novo. O que você está esperando? Garanta logo a sua, porque você pode sair de férias, mas sua sorte nunca sai. Telecena, inconfundível.
SBT, uma boa opção para você. O que você acha de um loteamento com infraestrutura completa, lotes residenciais e comerciais a partir de 300 metros quadrados, né? Achei! Você pode até tentar, mas o que eu comprei, o pagamento é super facilitado e não é pro resto da vida, não. E a valorização é garantida. E se eu quiser pagar assim, você recebe a escritura na hora. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô nessa! Jardim Parque Real, em Mojimirim. Plantão no local, 860-2792. Chalé da Mata Hotel, Chateau Velechese e Zips Motel. Chalés e apartamentos, extensa área verde, ambiente de conforto, requinte e tranquilidade. Preços abaixo aos do mercado e qualidade insuperável. Chalé da Mata Hotel, Chateau Velechese e Zips Motel. Rodovia Campinas, Mojimirim, quilômetro 5,5, Trevo. Fone 520299. Informação e análise dos principais fatos no país e no mundo. TJ Brasil, de segunda a sábado, 7h15 da noite. O nome é Arthur Antunes Coimbra. O apelido que correu o mundo, Zico. Para os amigos que tiveram o privilégio de vê-lo crescer no futebol, simplesmente o galinho de Quintino. Zico deixou saudades quando abandonou os campos, mas, de qualquer maneira, ele não abandonou a bola. Este domingo foi dia de festa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Zico acabou inaugurando o seu centro de treinamento e teve campeões mundiais como convidados. O povo brasileiro não tem memória. Você já deve ter ouvido milhares de vezes essa frase. Cenas como estas, com jogadas brilhantes, dribles desconcertantes e gols fantásticos são repetidas centenas de vezes nas telas da TV. Mesmo assim, insistem em dizer que no Brasil se esquece facilmente os ídolos do passado. E por que não reunir todos esses craques numa grande festa? A ideia surgiu na cabeça privilegiada de uma fera, dentro e fora dos gramados. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo e que por maldade do destino nunca foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Hoje, o Galinho cria no centro de treinamento Zico os craques do futuro. Uma garotada que acompanha a modernidade e os modismos dos novos ídolos, mas tem a curiosidade de saber quem são esses tais velhinhos. Então, vamos à caça dos autógrafos, mesmo que não se saiba de quem. Cara, de quem são esses autógrafos aí? Zé Maria, Marinho, Nunes, Toninho. Sabe quem são? Não. O velho Barbosa, goleiro da seleção de 50, nunca distribuiu tantos autógrafos. E do alto dos seus 75 anos, manda o recado para a molecada. Para essa garotada que continue assim, para eles saberem que seus ídolos antigos também gostam de vê-los e que vê-los crescer e que sejam os ídolos que foram ontem. Esse é que é o problema. Então nós ficamos felizes, eu fico feliz. Emociona? Me emociona, sim, emociona. Emociona bastante. Aos poucos, craques de todas as épocas vão chegando. E a nostalgia vai tomando conta do ambiente. Emoção, abraços e sorrisos para quem já proporcionou tanta alegria dentro de campo. Os cobras do passado se misturam à nova geração e mostram orgulhosos os jornais daquele tempo. Afonsinho foi lateral esquerdo da seleção de 38 e hoje poderia ser considerado um deus da raça. Se eu julgasse, se desse um drible e quisesse dar outro, levava uma porrada. Eu dava mesmo, mas dava com a bola, não largava a bola para dar pontapé não. Tanta festa, muita saudade, mas onde está o rei? Ele chega com pompas de chefe de Estado. E mesmo o ministro, Pelé é sempre Pelé. E o carinho é o mesmo com todos. No encontro com o mestre Zizinho,
o rei se derrete e admite humildemente. É bastante emotivo, né? Você encontrar jogadores que o povo até já esqueceu. Nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco ali com Barbosa, com Zizinho, né? Meu mestre Zizinho, porque eu devo confessar que muitas coisas que o Zizinho fazia, quando eu estava iniciando, eu procurava imitar. E isso é bom. Eu acredito que o Zico deu uma alegria muito grande nesse início de ano para todos esses jogadores que o povo já tinha esquecido. Tudo parece perfeito. O anfitrião está mais feliz do que pinto no lixo. Feliz porque eu acho que é receptividade por parte de todos os... Obrigado. Por todos os atletas, né, que vieram, compareceram, sacrificaram no final de semana. Eu acho que é uma maneira de a gente resgatar um pouco toda a importância dessas pessoas que fizeram pelo futebol. Agora um momento e um encontro maravilhoso de dois falastrões. De Dadá Maravilha para Túlio Maravilha. Dadá Maravilha. Tudo bem, Túlio? De rei para iniciante. Não. Você é rei também porque você está sentado no trono com o Dadá agora, né? Sentado no trono, né? Porque você é recordista igual o Dadá, 3 vezes artilheiro brasileiro. Mas eu aprendi com você, né? É por isso que eu usei esse nome Maravilha, porque eu tinha certeza que se o homem usou, tem que usar para dar sorte, né? Quando estavam falando quem era o melhor jogador do Brasil, se era Giovani ou Túlio, eu fiz uma frase para você. Eu falei, o craque dá alegria e o matador dá orgasmo. Então você deu orgasmo a galera do Botafogo e foi campeão. Eu sempre falo, o matador é campeão, porque o matador é que decide. E com o Dadá a gente sempre aprende. Eu lembro que ele jogou em Goiás, eu tava começando, uma frase que na hora que você estiver correndo com o zagueiro, dá um tapinha assim na mão que você chega na frente. Isso eu não esqueço nunca. A festa parecia completa. Domingos da Guia, Lopes, Leandro, Leonardo, Jorginho, Bismarck, mas faltava alguém. O encontro de todas essas feras já seria um motivo suficiente para muita emoção. Mas algo estava sendo esquecido. Há exatos 13 anos, no dia 20 de janeiro, morria Mané Garrincha. E com ele, um pouco da alegria do futebol. Mas a justiça hoje aqui foi feita. E Mané acabou sendo o grande homenageado do dia. Não sei se todos se lembram, mas acredito que muita gente se lembra que hoje está fazendo 13 anos de falecimento do meu pai. Então, eu pediria 1 minuto de silêncio, por favor. O show continua com uma pelada no apagar das luzes, mas o que fica para a posteridade é a foto histórica. Várias gerações que nos deram mais alegrias que tristezas e que são inesquecíveis, apesar da falta de memória. Olha, o que eu posso dizer dessa matéria, eu quero desejar muita sorte ao Zico nesse seu empreendimento, é o seguinte: muito pouco ex-jogador de futebol, muito pouco, pode pegar o telefone e convidar toda essa gente e essa gente comparecer, gente de todas as gerações e só nome de destaque. Tem muito cara aí metido que acha que joga muita bola, se pegar o telefone e inaugurar um centro de treinamento, vão só os dois mais perto. Aliás, o Zico vem esta semana, que nós estamos iniciando agora aqui em São Paulo, também fazer a inauguração de um centro, uma escolinha de futebol na Zona Norte, aqui em São Paulo. E a homenagem ao Garrincha, merecida. Na verdade, ele faltou naquela galeria ali na arquibancada, né, Orlando? É verdade, mas a vida é assim, nós todos estamos destinados à morte, e o Garrincha abreviou a sua passagem pela Terra com uma vida muito tumultuada. Você sabia que o Pelé, como ele disse aí, aprendeu muita coisa com o Zizinho? Sabia, tinha conversado com ele, assim como o Gerson também acha que o Zizinho foi o maior jogador do Brasil todos os tempos, evidentemente depois do Pelé. Todos eles reverenciam muito o Zizinho como um grande jogador. E, se me permite, até jornalisticamente, do nosso querido companheiro do Rio de Janeiro, o Brasil não é tão sem memória assim, não, no futebol. Ao contrário, o que existe é que são gerações que lembram das gerações com as quais conviveram ou passaram perto. Evidentemente que um garoto hoje de 10 anos não pode se lembrar do Zizinho, não deu tempo ainda dele estudar, dele aprender o que foi o Zizinho, foram outros jogadores. Agora, os jogadores que merecem ser lembrados, assim como os estadistas, os políticos, o povo haverá sempre de recordar, sem dúvida nenhuma. Mas aquele pessoal que estava na arquibancada ali, você entrevistou todo mundo? Muitos ali, menos o Afonsinho, que foi da Copa 38. O resto, coitado do Afonsinho. O Afonsinho teve que levar o livro, mas eu era esse aqui, ó. Quase todos. Olha, os torcedores brasileiros querem igualdade já, não é isso? Eu explico. É que no futebol dos homens o Brasil não dá nenhuma chance para os bravos rapazes americanos.
mas no feminino a história é outra. As meninas tentam, ameaçam, quase chegam, mas perdem para as americanas. O torneio internacional de Campinas não foi diferente. Depois de vencer a Rússia por goleada, a seleção brasileira de futebol feminino veio para a final contra o maior time do mundo. Nos Estados Unidos, existem 9 milhões de jogadoras de futebol feminino. No primeiro tempo, o Brasil fez 1-0, um golaço de Pretinha, veja só. Nossa seleção está se preparando para a Olimpíada e não é tão experiente quanto o time dos Estados Unidos. No segundo tempo, as americanas empataram com esse gol de Tiffany. Brasil 1, Estados Unidos 1, veja só. Mas o Brasil teve chance de chegar à frente. Nesse lance, Nildinha quase faz, veja aí. Final, Brasil 1, Estados Unidos 1. Um resultado bastante bom para o Brasil. Afinal, as americanas são as campeãs do mundo. A decisão agora ficou para os pênaltis. E aqui não há favorito. Nos pênaltis, Cici chutou na mão da goleira Mary. Veja só. Nesse outro pênalti, Russinha chutou por cima. E Pretinha colocou nas mãos da goleira. O Brasil perdeu mais uma vez por erro de suas jogadoras. Final, vitória dos Estados Unidos. Eu acho que nossos jogadores provaram hoje com pouco tempo de trabalho, inclusive que tem a ginga, tem a condição do jogador brasileiro. Exatamente, a gente mostrou isso e a gente mostrou que a gente tem personalidade e que a gente ainda tem muito pela frente, tem muito que aprender e muito que mostrar ainda e quem sabe até trazer a medalha nas Olimpíadas, que esse é o nosso objetivo e nós vamos lutar para isso. Tá bom, mas primeiro vamos aprender a bater pênalti. Uma disputa café com leite no futebol júnior da Copa São Paulo. As semifinais acontecem nesta segunda-feira. Confira aí os 4 melhores. Os jogos acontecem no estádio do Nacional. Às 14 horas, a disputa entre Paulista de Jundiaí e Cruzeiro de Belo Horizonte. Às 16 horas, jogam Nacional e América Mineiro. O América garantiu sua vaga nas semifinais vencendo o Inter de Porto Alegre na última sexta-feira por 1-0. Já o Nacional, quase perfeito nos contra-ataques, despachou o Rio Branco de Americana, vice-campeão paulista da categoria, fazendo 2-0. O Paulista de Jundiaí é o rei das prorrogações e na última venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Já o Cruzeiro de Belo Horizonte não deu chances ao Paraná, marcando 2-0 ainda no primeiro tempo e se garantiu entre os semifinalistas. Orlando Duarte. Desses participantes, só o Nacional foi campeão da Taça São Paulo. E esta taça mostra que não há como se descuidar, porque o equilíbrio é total. Os favoritos do começo, o Vasco da Gama, o São Paulo, o Santos, todos foram caindo. Porque não existem mais fortes, existem aqueles que têm bom elenco, bom trabalho, e essas equipes que estão aí mereceram chegar. Juarez? Eu fico imaginando, às vezes, que os treinadores têm um problema mais de ordem psicológica quando trabalham com garotos nessa faixa de idade de júniores. Pelo seguinte, começa a se falar, tal time é favorito, tal time é favorito, e os garotos acreditam, e fica difícil segurar os garotos. Você vê que quem se falou que eles eram favoritos, todos caíram fora, porque é muito difícil controlar essa garotada, né? Eles não põem muito o pé no chão, começa a sair muito no jornal e tal, e de repente esses times com clubes que dão assistência às suas equipes de base acabaram caindo fora, né? Bom, eu só queria complementar a opinião do Juarez do Orlando. É claro que praticamente o final dos campos de várzea nos grandes centros, São Paulo é um exemplo, apesar de um projeto do Juarez Soares para construir 100 campos, né, Juarez? Isso, evidentemente, dificulta o processo de seleção. Mas eu não vi, nos jogos que eu pude acompanhar nessa Copa São Paulo, nenhum jogador que a gente pudesse chamar atenção. Está me parecendo que essa dificuldade aqui da sociedade, aqui fora, foi levada para dentro dos clubes que não estão dando o devido valor à formação de jogadores. Claro, é o Corinthians, o Palmeiras, até o Flamengo, todo mundo faz, mas eu não estou vendo um trabalho um pouco mais sério, um trabalho mais dirigido, e essa vai ser a solução do futebol profissional brasileiro lá na frente. Não tem outro caminho, esse negócio de ficar comprando. Haja vista que essa semana, o grande assunto da semana foi a reunião do grupo dos 13 tentando tirar o bicho dos jogadores de futebol. Porque hoje eu vou lhe dizer, com o que ganha da televisão e da renda,
qualquer clube brasileiro de alto nível só consegue, arrecadando esse dinheiro, pagar 20% da sua folha de pagamento. E olhe lá. Bem, é quase um campeonato brasileiro, tanto que também garante ao seu vencedor uma vaga para a Libertadores da América. É a Copa do Brasil 96, exclusiva do SBT. A decisão da Copa do Brasil do ano passado entre Corinthians e Grêmio deu ao SBT a maior audiência de toda a sua história. Só na cidade de São Paulo, 3.300.000 pessoas viram o gol de Marcelinho, que deu o título ao Corinthians. Este ano haverá uma novidade no regulamento. Na primeira fase, o time que jogar em casa e perder por diferença de 2 gols está automaticamente eliminado, não havendo a necessidade do jogo de volta. A Copa do Brasil 96 passa de 32 para 40 clubes. São 27 campeões estaduais, 5 vices, mais 8 convidados. O interesse é explicável. A Copa do Brasil é o caminho mais curto para se chegar à Libertadores da América. O Corinthians, por exemplo, conquistou esse direito jogando só 10 vezes. Já o Botafogo, no Campeonato Brasileiro, precisou de 27 jogos. Veja as principais partidas da primeira fase. Corinthians e ABC de Natal, Grêmio e Operário do Mato Grosso do Sul, Vasco e Santa Cruz da Paraíba, Flamengo e Linhares do Espírito Santo, Palmeiras e Sergipe, Fluminense e CRB das Alagoas, Botafogo e Coriçaba do Piauí, Inter de Porto Alegre e Operário do Mato Grosso. Santos, São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro esperam a definição dos adversários. Como é que se trata a Copa do Brasil por ser um torneio eliminatório, Vanderlei? Olha, é um torneio difícil de ser disputado, né? E você tem que ter elenco. Essa é a grande diferença da Copa do Brasil. Porque você jogando um campeonato regional e a Copa do Brasil, quando atropelar, você tem que ter um elenco bom, né? E é um campeonato que você tem que jogar com inteligência na casa do adversário. Um gol na casa do adversário representa muito, porque você faz a diferença depois em casa. É uma competição gostosa de disputar, ela pegou no Brasil. E tem algumas coisas importantes, alguns itens importantes que você tem que trabalhar com os jogadores. Tá aí a Copa do Brasil 96, agora de 32 clubes, nós vamos para 40. Isso significa que ao telespectador do SBT estão reservados jogos de muita rivalidade e muito importantes. Eu acho extraordinária a Copa do Brasil, porque é um painel que socializa realmente o futebol. Vai mostrar os campeões regionais que às vezes a gente não tem oportunidade de ver. E é daí que pode aparecer um grande jogador. Quer dizer, a televisão vai propiciar mostrar esses jogadores que raramente aparecem, esses clubes que raramente aparecem. E outra coisa, como o torneio eliminatório, vai ser um torneio de se jogar no ataque. No ataque, o Vanderlei colocou bem. O time que for na casa do adversário e meter 2-0, está classificado. Não tem um jogo de volta. Então todo mundo vai se mandar para fazer gol. Essa é uma diferença substancial da Copa do Brasil. Bem, Orlando, no regulamento da Copa do Brasil de 95, o regulamento dizia que um time que faz na casa do adversário uma diferença de 3 gols está automaticamente classificado, eliminando o seu adversário, porque quem tomou 3 gols em casa não teria condições, teoricamente, de reverter o placar no jogo de volta. Agora a CBF aperta um pouco isso para 2. A sua opinião? A CBF está certa, mesmo porque quem toma 2-0 em casa, o Linhares, por exemplo, vem jogar aqui em São Paulo, não vai ter nenhuma atração, é um prejuízo de passagem, prejuízo de despesa. A Copa do Brasil chega a um estágio que merece respeito, admiração e aplauso, porque ela é democrática. Eu sou favorável à Copa do Brasil e contra o Campeonato Brasileiro, que é deficitário, exageradamente longo e que não leva quase a nada. E sou favorável aos campeonatos regionais fortes. Campeonatos regionais fortes, Copa do Brasil e até um campeonato brasileiro, se quiser, mas nos modos da Copa do Mundo. Nada mais que isso. Bom, é bom orientar o telespectador que essa diferença de 2 gols eliminando quem perdeu dentro de casa é só na fase preliminar, evidentemente. Depois, quando os grandes se encontram, isso aí não vale, o que é lógico. O SBT Esporte dá uma parada, mas continua no ataque, logo após o intervalo comercial. Veja os destaques. O Rio sonha com Olimpíada e vai com tudo para ser sede em 2004. Os brasileiros prometem vitórias na Fórmula Indy. A semana começa respirando o futebol do torneio de verão do SBT.
Torneio de Verão. Corinthians, Grêmio, Santos, Cruzeiro se preparando para a temporada 96. E o primeiro jogo é Santos e Grêmio, ao vivo. Torneio de Verão. Começa segunda, depois da primeira exibição de Sangue do Meu Sangue. A melhor jogada é aqui, só no SBT. Oferecimento Cheetos, o queijo que detona. Brahma Chopp, a número 1, também no Carnaval. E Chuteira Topper, a chuteira do Edmundo. Acabaram-se todos os seus problemas. Chegou o novo, super moderno e revolucionário. Se você se sentir enganado, agredido ou ofendido por uma propaganda, escreva para o CONAR. Se você tiver razão, o CONAR tira o anúncio da revista ou do jornal, o filme da TV e o comercial do rádio. E você ainda leva este brinde inteiramente grátis. Consumidor sim, palhaço não. Com o carnê de mercadorias do baú, você concorre a uma casa por domingo no Festival da Casa Própria. Há 60 prêmios toda semana no programa Tentação. E pode ganhar sozinho R$200 mil com a Super Trinca do baú. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Super Trinca e os cupons Tentação e Festival da Casa Própria. Pague em dia o carnê do baú e venha fazer parte desta felicidade. Fique ligado, SBT Esporte volta já. Programas de prevenção à AIDS entre adolescentes e adultos em empresas e escolas. A APTA, Associação para a Prevenção e Tratamento da AIDS, está fazendo a parte dela. Faça a sua. Deposite qualquer quantia no Banco Real, agência 0196-1, conta 770-6838. Este é um recado dos seus amigos do SBT. Tic-tac, doçura e frescura, Eros e Thanatos, essência ou existência, Nirvana ou paraíso. Eu fico me perguntando, o tique é o que está dentro ou o que está fora? Irmãos, todos dizem que é o tique que recobre o taque. Mentira! A verdade é que o taque está dentro do tique. Ou seja, quem foi o primeiro, o doce ou a menta? Tic-tac, indiscutível menta. Pneuan Bandag, mais uma empresa do Grupo Alight. Recapagem de pneus para caminhões e ônibus com capacidade de processar 1.200 pneus por mês. Atenção empresas do ramo de transporte. Temos os melhores preços e os menores prazos. Serviço de primeira linha e entrega rápida. Compramos pneus usados e caminhões e ônibus e pagamos o melhor preço. Pneuan é Bandag, líder mundial em recapagem. Fones 514071 e 542194. O que leva uma pessoa a matar? Pela primeira vez na televisão, a minissérie Sangue Inocente. Começa quinta, 10h30 da noite. O Rio de Janeiro dá a partida para uma disputa difícil de ser vencida, a de ser escolhida como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2004. 35 atletas e algumas personalidades foram escolhidas para conduzir 4 tochas por toda a cidade do Rio de Janeiro. O ponto de encontro foi na Arena Olímpica, montada na praia de Copacabana. Sábado à noite, uma quinta tocha foi levada para o Corcovado, onde 2 crianças, devidamente escolhidas para representar o futuro do Brasil, acenderam a pira olímpica. A chama deve ficar acesa até setembro de 97, quando o Comitê Olímpico Internacional vai escolher a cidade sede das Olimpíadas do ano 2004. O Rio de Janeiro concorre com outras 10 cidades. O custo da campanha carioca está sendo calculado em 25 milhões de dólares, que serão rateados entre a prefeitura e empresas privadas. Para os organizadores, a violência no Rio de Janeiro não é obstáculo para a escolha da cidade. Quando se fala de segurança no Rio de Janeiro, nós não estamos falando exclusivamente do Rio de Janeiro, e sim de todas as cidades candidatas que têm os seus problemas. O exemplo é que Atlanta, que sediará esse ano a Olimpíada do Centenário, é considerada, numa recente pesquisa, a cidade mais violenta dos Estados Unidos.
A Fórmula Indy, mais forte do que nunca, já começa a roncar seus motores para a temporada 96. E os brasileiros pisam fundo no otimismo. A reportagem é do veloz Theo José. A Fórmula Indy nos testes da pré-temporada tem mostrado seus novos carros, todos com modificações devido ao regulamento 96. Basicamente, as alterações são na parte de aerodinâmica. O objetivo foi de diminuir a velocidade e aumentar a segurança do piloto. Tem várias equipes que estão num nível melhor e com isso você vai ter pelo menos 10 até 12 carros em condições de vencer. Uma temporada muito boa para o Brasil também, muitos pilotos brasileiros com carros bons. Aqui em Sebring, Maurício Gugelmin, Raul Boesel, Gil de Ferran e Emerson Fittipaldi estão acelerando no trabalho de desenvolver as suas armas para lutar por vitórias. Emerson, depois dos primeiros resultados, é só otimismo com seu carro Penske Mercedes da nova equipe Hogan Penske. Os testes desde dezembro estão indo muito bem, o chassi está excelente. Aquela falta de estabilidade que o nosso carro teve ano passado, entrada de curva principalmente, e que era uma grande dificuldade para adaptar o meu estilo de pilotagem, foi superada. Raul Boesel tem nas mãos a estrutura da equipe campeã, a Green, agora com o nome de Brahma Sport Team. Raul, com Reina Ford, já sentiu o potencial do time. Uma equipe compacta, mas muito eficiente, concentração total na performance do carro. A gente está testando muito chassi, está testando muito novo motor, quer dizer, um desenvolvimento, uma combinação do carro com a potencialidade do motor que já provou que tem força, mas a gente está agora testando a confiabilidade do motor. Espero que até a primeira corrida seja tudo 100%. Gil de Ferran, após dizer não às propostas que teve da Fórmula 1, tem apenas um objetivo na Indy neste ano: o título. E o maior reforço de sua equipe HAL é o motor Honda. A gente começou a treinar em dezembro com o carro 96 e o motor Honda 96 e até agora tem indo muito bem. Nós treinamos em Firebird, em PIR e agora aqui em Sebring e eu estou bastante satisfeito. Olha, o Emerson Fittipaldi vai ter, evidentemente, uma temporada completamente diferente da temporada do ano passado. Ele foi muito prejudicado pelos problemas do seu carro, do seu motor. Agora vem de motor novo, o titio está prometendo. E a rapaziada que vem junto aí na esteira dele, o Gil de Ferran, o André Ribeiro, o Maurício Gugelmin, o Boesel, eu tenho certeza, aí com uma convicção muito forte, de que este ano será o grande ano do Brasil na Fórmula Indy. Muito bem, voltamos para o futebol. O torcedor do bom, do ótimo futebol tem encontro marcado já nesta segunda-feira conosco aqui no SBT. É o torneio de verão que acontece na cidade de Santos. Além do vice-campeão brasileiro, teremos Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio tenta em 96 repetir o bom e forte futebol que o levou à decisão da Copa do Brasil e do Mundial Interclubes, além do título da Libertadores em 95. O Cruzeiro chegou às semifinais do Brasileiro e quer mostrar que no terreiro mineiro a Raposa não dá chance para o Galo. O Santos sentiu o gosto da alegria em 95 e não quer desilusão este ano. Quer títulos, principalmente o Paulista. Para isso, tenta ensolarar o torneio de verão da Vila Belmiro. Mas o Corinthians é forte, é raça e é o atual campeão da Copa do Brasil e promete ser fiel à tradição de estremecer os estádios em que passa. Então anote aí, nesta segunda-feira, às 9 da noite, Santos e Grêmio. Terça-feira, Corinthians e Cruzeiro, também às 9 da noite. E na quarta-feira, a decisão, reunindo os vencedores dos jogos de segunda e terça. Sempre aqui pelo SBT. Muito bem. Hoje, né, nesta segunda-feira, 9 da noite, Santos e Grêmio abrem o torneio de verão na Vila Belmiro. Juarez Soares, tem um palpite? Eu tenho uma expectativa de que o Santos, eu sei que o Candinho estava preocupado com o time do Santos, mas o Candinho, o novo treinador, é um técnico que tem uma característica. Todo time que ele treina tem um padrão de jogo muito bonito. Você percebe que o time do Candinho gosta de jogar futebol. Já vista o que ele armou com a Portuguesa no último Campeonato Paulista, né? Então, o Santos está anunciando que 95% do contrato do Giovani já está reformado, que Jameli também deve reformar. Então, eu estou muito curioso para ver, porque não poderia haver melhor adversário para o vice-campeão brasileiro, que é o Santos, do que um time aguerrido e que pega pesado, como é o caso do Grêmio, né?
Muito bem. E amanhã, na terça-feira à noite, o outro jogo, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, Orlando. São duas forças respeitáveis do futebol brasileiro e o Corinthians, está todo mundo ansioso para ver o Corinthians completo em ação. Quer ver o Edmundo, quer ver o Bernardo de volta, quer ver um Corinthians que este ano tem como grande responsabilidade a Libertadores e provavelmente o projeto Tóquio. Mas enquanto isso ele tem que comer o osso do Campeonato Paulista e o osso da Copa do Brasil. É muita coisa para o Corinthians que precisa ter elenco. Muito bem, nós vamos encerrando o nosso SBT Esporte de hoje. Um forte abraço a você, nossos agradecimentos aí pela fidelidade nesta madrugada. Boa noite do Juarez. Boa noite a todos. Boa noite do Orlando Duarte. Boa noite a todos. Hoje à noite, 9 da noite, tem SBT falando de futebol. Você acompanha Santos e Grêmio ao vivo da Vila Belmiro. Boa noite, Brasil. Neste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite.